da fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1807 até o 7 de setembro. Então, a cada cena, eu contarei a verdadeira história da independência do Brasil. É claro, eles vão recriar as cenas de uma forma irônica, engraçada, tá? Mas tudo é baseado em fatos reais. Podemos? Ok? Em 1806, uma decisão do imperador da França, Napoleão Bonaparte, mudou completamente a vida dos brasileiros. Na época, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Bonaparte decretou o bloqueio continental, desfavorecendo a Inglaterra, lei que proibia as nações europeias de comercializar com os ingleses. Portugal e outras nações que tinham acordos comerciais com a Inglaterra não obedeceram às decisões francesas. Como consequência da desobediência, foi a invasão de seus territórios pelas tropas de Napoleão. Em novembro de 1807, a família real portuguesa realiza uma apressada saída de Lisboa para escapar das invasões francesas. Uma decisão covarde ou um ato brilhante com vistas ao futuro? Seja como for, a fuga da família real de Portugal para o Brasil deu ao nosso país um status único do continente americano e fez do Rio de Janeiro a capital de um reino europeu. Com vocês, a fuga da família real. Nossa única saída ao Brasil. Então será Brasília de acordo com os planos. Brasília? Plano? O plano da transferência do herdeiro e de todo o trono para o Brasil para fugirmos de um suprador. És louco, João. Nenhum dia os franceses estarão nas nossas portas golpeando as forças de Lisboa. Então em um dia teremos que ficar todos ao mar. Em Portugal, Dona Maria I, a rainha-mãe, informava ver o fantasma de seu pai com frequência, ensanguentado e clamando vingança. Seus gritos, talvez palavras ou sussurros, expressavam melhor o volume que ela tinha os ataques de demência. Eram tão ansiantes que ela foi recolhida em um convento, declarada como louca, e seu segundo filho, desesperado para assumir o trono, Dom João, foi nomeado príncipe regente. Ele casou-se com a espanhola Carlota Joaquina e tiveram 9 filhos, sendo os mais conhecidos Pedro, Miguel e Maria Teresa. Com uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta, enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, fugindo com a ajuda dos ingleses para o nosso país. Ela quer mudar em cima de mim. Já virou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, vai no cavalinho, sai, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai.
o demônio que quer tirar daqui. O demônio quer nadar pro inferno. Não vai. Não. Guardas. Não vai. Não vai. Maria, toda a família vai cagar junto? Vamos nisso, bora participar, estará segura? Não, nunca se dá seguro de entrar no carro. Mas você vai sim. Ah, não vou. Opa! Vai morrer. Dom João, quando pressionado pelo avanço das tropas napoleônicas do general Zanotti em fins de 1807 e pressionado pela Inglaterra, a decisão foi tomada de maneira tão apressada e atrapalhada que muitos bens dos fugitivos para o Brasil ficaram empilhados nos cais. Bagagem, livros da Real Biblioteca, prataria saqueada das igrejas, enfim. Dom João e toda a corte portuguesa abandonou Portugal, que acabou sendo invadida pelo exército napoleônico. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Menininho, eu sou seu fã. Ô menininho, eu sou seu fã. Mas contigo é. Soldados, marchem! Meia volta ao mover. Descansar. Ei, mulher. Onde se encontra a família real portuguesa? Fugindo para o Brasil, Fugiram como para o Brasil, mulher? Ué, navio? Tá ajudando os ingleses? Ora, esses ingleses sempre atrapalhando o nosso plano. Ora, pois, mas pensando bem, assim vai ficar bem mais fácil tomar as terras portuguesas, não é mesmo? Eles se deixaram de medo. Soldados! Marcha! Enfrentando as saunas em que os navios selados da época se transformavam nos trópicos, com água e refeições racionadas, condições sanitárias precárias, a corte e inúmeros bajuladores, de ministros a clérigos e oportunistas com numerosas famílias, penaram 3 meses de céu e mar. O escoburto, doença causada pela falta de vitamina C e outras moléstias, levaram alguns à morte em plena viagem. Uma infestação de piolhos obrigou a todos a raspar a cabeça. Foi sem dúvida uma fuga atravessada e decidida às pressas, e sempre com o apoio logístico da Marinha Britânica. Assim, finalmente, em 22 de janeiro de 1808, os navios aportaram na cidade de Salvador. No dia 7 de março de 1808, a esquadra de Dom João chega finalmente ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil colônia.
curiosidade, na época, rapariga era o feminino de rapaz. Muito diferente de hoje, tá? Com a vinda da família real para o Brasil, as decisões do reino passaram a ser tomadas na colônia. Entre as mudanças positivas ao nosso país, podemos citar a abertura dos portos das Nações Amigas, criação do Banco do Brasil, Jardim Botânico, o Museu Nacional, que queimou ontem, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes e o Observatório Astronômico. Muitos cursos também foram criados. Curso de Agricultura, Cirurgia, Química, Desenho Técnico, entre outros, nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido, legitimando o Rio de Janeiro como sede da monarquia portuguesa. No ano de 1818, Dona Maria I, a Louca, veio a falecer e Dom João tornou-se o rei, passando a ser chamado Dom João VI, rei do Reino Unido, de Portugal e Algarves. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim é o nome completo de Dom Pedro I. Foi o quarto filho do rei Dom João VI de Carlota Joaquina, espanhol. E, portanto, teve uma infância conturbada por conta do casamento conflituoso de seus pais, que viviam em diferentes palácios. Dessa forma, a sua educação não foi uma grande preocupação da família. Por 2 vezes, Dom Pedro abdicou o poder em nome de seus filhos. No primeiro momento, em 1826, para Maria da Glória tornar-se rainha de Portugal, e em 1831 para o seu filho, Dom Pedro II, ser o segundo imperador do Brasil. O imperador brasileiro Dom Pedro I se envolveu em conflito com o irmão, Dom Miguel, que tinha uma intenção de tomar o poder de Maria, sua sobrinha e esposa. Mesmo vencendo a guerra contra o irmão, Dom Pedro não pôde desfrutar do poder, pois veio a falecer logo em seguida. Seu irmão foi um dos monarcas mais marcantes da dinastia de Bragança. Seu nome completo é Miguel Maria de Patrocínio, João Carlos Francisco Assis, Xavier de Paula, Pedro de Alcântara, Antônio, Rafael, Gabriel, Joaquim, José, Gonzaga e Evaristo. Era o terceiro filho de Dom João VI de Carlota Joaquina. Dom Miguel tornou-se um belo rapaz, com feições regulares e distintas, possuía testa alta e, como seguia a tradição popular, denotava inteligência. Era alto, elegante, tinha pele morena e olhos escuros e grandes. Possuía um inegável poder de sedução que transparecia para todos os que ele convivia. Em 1832, começaram os conflitos entre Dom Miguel e Dom Pedro, que nesse ano regressou a Portugal para fazer triunfar o liberalismo. Dom Miguel perdeu a guerra para o irmão, foi exilado e nunca mais voltou para Portugal. Com vocês, Dom Pedro e Dom Miguel. Meu livro da história da arte, você não viu ele? Não, deve estar bem. Então eu vou caçar, com licença. Toda.
chuveiro. Achei. Qual o livro? História da arte de Picasso, se é que vocês me entendem. História da arte. Gosto muito de pinturas. Pinturas. Não sou tão burro como parece, não. Não sou. Sou sim, não sou. Gosto muito de pinturas, de quadros, principalmente aquele Leonardo da Vinci. Isso. Ele é demais. Queria ter as mãos dele. Eu queria ter a bunda dele, mas você jamais terá o talento dele, já eu adoro arte. E o tipo. Aí eu vou indo. Sempre fui guerreira, mas fui de primeira. Minha defesa, coração perdeu a luta, sim. Tô escrevendo a vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama juntos. Ainda não acabou não, vem cá, vem. Vem jogadinha, e uma coçadinha. E faz a mão, põe a roupa de faixa. Vai pra mão, põe pra mão, vai pra mão. Agora acabou. Sim, diga, papai. Queres? A partir de agora vai se cuidar da Fazenda Santa Cruz, da Escola de Treinamento das Armas e do Banco do Brasil, ó. Ótimo. Fique sabendo que não vos decepcionareis. É o que disse papai. Não tô te escutando, fala da boca pra E fora. no teu casamento Que casamento? com a princesa Leopoldina da Áustria. Já está tudo pronto. Já ela chega. Tá bom. Boa sorte. Leopoldina, Josefa, Carolina, Francisca, Fernanda, Beatriz de Habsburgo, Lorena, ou simplesmente Maria Leopoldina, como é chamada em terras brasileiras, nasceu em Viena, Áustria, em 1797. Foi arquiduquesa da Áustria, imperatriz consorte do Brasil e durante 8 dias rainha consorte de Portugal. Era de excelente formação cultural, falava francês, italiano, latim e estudava inglês. Aprendia o português rapidamente. Pintava retratos e paisagens e tocava piano com perfeição. Tinha grande inclinação pela natureza e pelas ciências naturais. Em dezembro de 1817, ela desembarcou no porto do Rio de Janeiro com sua corte cheia de médicos, zoológicos, botânicos e músicos. A eles devemos os primeiros estudos feitos sobre o Brasil na área de ciências naturais. Deve-se ainda à imperatriz Leopoldina a primeira floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca, existente na cidade do Rio de Janeiro.
Leopoldina e Dom Pedro casaram-se em 13 de maio de 1817 em Viena. O casamento foi um acordo entre as famílias, os dois ainda não haviam se visto pessoalmente. Em dezembro, Dona Leopoldina chegava ao Brasil. Em 9 anos de casamento, ficaria grávida 9 vezes, com 2 abortos e 7 filhos, dos quais o mais novo, Pedro de Alcântara, sucederia ao pai ao trono brasileiro. Entretanto, não demorou muito para que o agitado marido levasse a cabo a sua infidelidade. A principal amante de Dom Pedro I foi Domitila de Castro Canto e Melo, que receberia o título de Marquesa de Santos. Dom Pedro e Domitila começaram o seu romance em agosto de 1822, um mês antes da independência concretizar-se. O caso, ao contrário de outros que o imperador tivera, tornou-se público e escandaloso, a ponto de Domitila valer-se de má fama para galpar os degraus da corte brasileira. O primeiro posto na corte recebeu do próprio Dom Pedro. Foi o da primeira-dama da própria imperatriz Leopoldina, fato que ocorreu em 4 de abril de 1825. Mais escândalos sexuais envolvendo Dom Pedro foram ainda mais além, chegando a ponto até dele se relacionar com a própria irmã da Marquesa de Santos, que era casada. La vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder. Y la cosa sigue así. Yo con mis rayas y mi pelo medio serio. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que estaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Olá, meu nome é Domitila de Castro Canto e Melo, mais conhecida como a Marquesa de Santos, ou a amante de Dom Pedro. Nasci dia 15 de dezembro de 1797. Aos 15 anos, fui dada em casamento para o cara que eu mal conhecia, Alferes Felício de Mendonça. Felício era um cara muito ciumento. Num de seus ataques de ciúme, agrediu-me com uma faca. Depois disso, fugi para o Rio de Janeiro. E foi lá onde encontrei o meu príncipe, Dom Pedro. Nos apaixonamos, nos amamos por 7 anos. Tivemos até uma linda filha. Acabaste? Sim. Meu nome é Carolina Joseta Leopoldina Francisca Beatriz de Habsburgo Lorena. Nasci na Áustria e sou filha do Francisco I. Conheci o meu marido um dia antes de nosso casamento, mas nos apaixonamos à primeira vista. O nosso casamento foi arranjado, é certo, mas hoje tenho 7 filhos, todos do mesmo pai. O meu marido. Sou uma pessoa muito intelectual, gosto muito de botânica, mineralogia. E como eu sou muito inteligente, trouxe alguns especialistas da Áustria para o Brasil para conhecer a fauna e a flora. E de uma coisa eu tenho certeza. O meu marido, Pedro de Alcântara, me ama muito, muito mesmo. Claro, seu marido te ama tanto que te trocou por outra. Olha só, querida, pois quem dorme com ele todas as noites sou eu. Você pode dormir todas as noites, mas eu durmo todos os dias. Pois saiba você que quando ele vai te ver, ele se embriaga para ficar louco de uma vez. É claro, ele tem que se embriagar para poder te ver depois. Olha aqui, querida. Quantos filhos você tem com ele? Uma linda filha.
tenho 7. É claro, 7 filhos pra só cuidar dos filhos e não conseguir fazer mais nada depois. Ouça aqui, querida. Ouça a especialista, a minha querida amiga Marília Mendonça. Ouça. Isso que eu falo. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem nada. Amante nunca vai casar. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não sabe se der. Pois saiba que eu tenho um lar sim, e foi o seu marido que me deu na frente da sua casa, que pegou fogo ontem. Saia daqui, eu não gosto de você, você me enoja. Nojenta. E nenhum pra você. Um colar de beijos para mim. Um ótimo marido e um ótimo pai, ele adora crianças. Em 1820, Portugal passava por uma grave crise política e social. A Revolução Liberal do Porto se espalhou por todo o país. A Constituição era a palavra de ordem. No dia 26 de abril de 1821, Dom João VI e sua corte voltavam para Portugal, ficando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Ainda bem, minha filha. Ai, que pegou. Cheiro horrível. Desculpa, eu perdi. Gentinha horrorosa. O bom é que eu não vou voltar para essa terra. Não é mesmo? E não vou levar nenhuma areia para os meus sapatos. Sentirei muita falta de minha terrinha. E eu dos boys. Principalmente do treino. Nossa. Olha, desculpe, pai. E também do André. Vamos embora. Vamos. Após a Revolução Liberal do Porto em 1820 e o regresso de Dom João VI a Portugal em abril de 1821, Dom Pedro assumiu como regente. No Brasil, surgiram manifestações de descontentamento aos primeiros sinais da tentativa de recolonização, com a transferência de importantes setores da administração para Lisboa. Com Leopoldina, Dom Pedro informava-se de muitas coisas da Europa. Além de uma boa visão política, Leopoldina era a pessoa que mais podia influenciar o príncipe a renunciar à ideia de retorno a Portugal. Após
amplas manifestações de apoio à permanência do regente, Dom Pedro anuncia sua decisão em 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. Atenção todos! Neste momento, o príncipe regente Pedro de Alcântara fará o pronunciamento. Querido. Se for para a felicidade de todos e pelo bem da nação, estou pronto. Diga, povo que fica. Em agosto de 1822, os brasileiros já estavam cientes que Portugal pretendia chamar Dom Pedro de volta, rebaixando o Brasil de Reino Unido para voltar a ser uma simples colônia. Com o aparecimento de uma guerra civil que pretendia separar a província de São Paulo do resto do Brasil, Dom Pedro passou o poder a Dona Leopoldina no dia 13 de agosto de 1822, nomeando-a chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil, com todos os poderes legais para governar o país durante sua ausência. A princesa regente recebeu notícias que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil e, sem tempo para aguardar a chegada de Dom Pedro, Leopoldina, aconselhada por José Bonifácio e usando seus atributos de chefe interina do governo, reuniu-se na manhã do dia 2 de setembro de 1822 com o Conselho de Estado, assinando o Decreto da Independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Logo depois, enviou uma carta a Dom Pedro, pedindo que voltasse o mais rápido possível ao Rio de Janeiro. Enquanto aguardava o retorno de Dom Pedro, Leopoldina, governante interina de um Brasil já independente, idealizou a bandeira do Brasil, em que misturou o verde da família de Bragança e o amarelo ou da família de Habsburgo. Não, ainda não. Mas o que será o Brasil sem Dom Pedro? O que será desta nação sem minha cá? Que calamidade! Ora, pois então, já que fui nomeada pelo meu marido como chefe de Estado, convoco o Conselho de Ministros para uma assembleia, porque hoje eu irei declarar a independência do Brasil. Carolina Josefa Leopoldina Francisca Beatriz de Habsburgo como chefe de Estado e princesa regente interino do Brasil. Brasil não é mais? Achei que era comigo. Do Brasil.
bandeiras, declaro a independência. Eu não chego. Ah, mas que pena, também não chego. Chame a mensageira. Preciso mandar uma mensagem para meu querido marido. Mensageira, mande uma mensagem para meu marido. Ah, desculpa. Mande esse áudio para ele agora, não vale nada. Mas deixa eu mandar do mesmo jeito, eu não entendo essas coisas. Amorzinho querido, chuchu da minha vida, Pedrinho, Alcântara, pai do meu filho. Então, querido, por isso que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro rapidamente porque acabei de declarar a independência do Brasil. Tá bom, amor? Beijos, beijos. Maravilha. Em 7 de setembro, ao voltar de Santos para das margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta com as ordens de seu pai para que voltasse para Portugal, se submetendo ao rei e às cortes. Vieram juntas outras 2 cartas, uma de José Bonifácio, que aconselhava Dom Pedro a romper com Portugal, e outra de sua esposa, Maria Leopoldina da Áustria, apoiando a decisão do ministro. Dom Pedro pronunciou a famosa frase, independência ou morte, rompendo os laços de união política com Portugal. Em 12 de outubro de 1822, o príncipe foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em dezembro na capital. Existem versões de que Dom Pedro I montava na verdade uma mula e só deu o grito do Ipiranga porque estava de saco cheio das pressões que o pai fazia para que ele voltasse para Portugal. Ao contrário do que muitos pensam, o processo de independência custou muito caro para o Brasil. Foi preciso pagar uma multa altíssima a Portugal. Mas o que será que aconteceu? Carne de porco de ontem, engraçado, não sinto nada. Ah, é assim mesmo. É a barriga de pobre. Fica tanto tempo sem comer que quando chega qualquer coisa, aguenta qualquer coisa na barriga. Se fosse o seu entrar naquela moedinha, olha. Mas o que aconteceu? Barriga do rapaz, aquela carne de porco de ontem. Pedro, meu filho, deixa eu falar. Fala. É uma coisa muito importante. Fala alto que eu não tô te escutando. Tá surdo? Leopoldina acaba de decretar a independência do Brasil e precisa da sua volta ao Rio de Janeiro urgente. E agora o que você vai fazer, Pedro? Chega! O Brasil não se curvará mais lá para aqueles filhos das mães. Homens, as espadas! Homens! Independência ou morte! Morte! Mentira, independência! Independência!
Ficaria, assim aconteceu, e assim aconteceu. Independência, independência, assim aconteceu. Dom Pedro proclamou, e Tiradentes morreu. Dia 7 de setembro ocorreu a independência do Brasil. Foi uma data marcante na história. Eles lutaram e conseguiram a vitória. Dom Pedro ficaria, e assim aconteceu. E assim aconteceu. Independência, independência, e assim aconteceu. Dom Pedro proclamou, e Tiradentes morreu. Ao lado do Ipiranga ele ficou. Pegou a espada e cada pegou. Gritou, independência ou Dom Pedro disse que ficaria. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Independência, independência, assim aconteceu. Dom Pedro